As lendas urbanas são aquelas histórias de terror espalhadas através do boca a boca, são transmitidas de geração em geração, enquanto que as creepypastas se espalham através da internet. Porém, o que essas duas têm em comum é que de vez em quando elas possuem um fundo de verdade, com as pessoas jurando que viram uma criatura sobrenatural, e até mesmo pessoas que desapareceram após se encontrarem com essas criaturas. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje iremos acompanhar as creepypastas e lendas urbanas mais assustadoras que pode se encontrar por aí. Kushisaki Onna é sem sombra de dúvidas a lenda urbana mais famosa de todo o Japão. Já a tradução desse nome literalmente significa a mulher da boca rasgada, devido à aparência assustadora dessa criatura. E graças a um filme lançado em 2007, essa lenda ganhou ainda mais popularidade dentro do Japão. O nome do filme é The Slit-Mouthed Woman, e ele conta a história de Kyoko Yamashita, uma mãe divorciada que trabalha como professora em uma escola local. No entanto, a filha pequena da mulher mora com o ex-marido dela, porque as duas não se dão bem. E se você não quiser tomar spoilers do filme, pule para o minuto que está aí na tela. E logo nos primeiros minutos do filme, um terremoto acontece na cidade, algo que é comum no Japão. Porém, esse terremoto acaba acordando uma criatura assustadora que estava adormecida dentro de uma casa abandonada. E aí, nos próximos dias, várias crianças da escola em que a Kyoko trabalha começam a desaparecer misteriosamente. E esses sumiços, que não tem nenhuma explicação lógica, são atribuídos à antiga lenda de Kushisaki Onna, ou a mulher da boca rasgada. Então, a Kyoko decide investigar os desaparecimentos por conta própria, com a ajuda de um outro professor chamado Noboru. E além disso, os dois começam a levar as crianças até em casa, entregando elas diretamente para os seus pais, para assim tentar evitar que mais desaparecimentos aconteçam. No entanto, Kyoko percebe que uma garota chamada Mika Sasaki tem medo de voltar para casa, e após conversar a sós com a menina, Kyoko descobre que a coitada sofre violência doméstica, apanhando quase todos os dias da sua própria mãe. A Mika até retira sua máscara e mostra que estava usando um objeto para esconder o hematoma na boca, bem parecido com a lenda de Kushisaki Onna, que usa a máscara para esconder a boca rasgada, levando o mistério de que a garotinha poderia ser ela. Porém, quando a Mika diz que odeia sua mãe, Kyoko se irrita com ela e fala para a garota nunca mais dizer aquilo, porque a própria Kyoko sabe o quão ruim é ser odiada pela própria filha. E aí a Mika foge da professora após essa ter gritado com ela, mas acaba sendo capturada justamente pela Kushisaki Onna, enquanto a Kyoko assiste a tudo de perto, ficando paralisada pelo medo e sem poder fazer nada para salvar a sua aluna. Já quando a mãe da Mika descobre o que aconteceu, ela sofre bastante e pede para os policiais trazerem a sua filha de volta. E isso mostra que no fundo ela amava a garotinha, só que não sabia educar direito e por isso passava dos limites. Então mais tarde, quando Kyoko chega em casa, ela liga para o seu ex-marido para tentar conversar com a sua filha. No entanto, o cara diz que a menina não quer conversar com a Kyoko, o que deixa ela bem triste. E mais tarde, durante a madrugada, a mulher tem um pesadelo com a Kushisaki Onna, finalizando a sua filha, e acorda assustada depois disso. Já nos próximos dias, Noboru chama a Kyoko para conversar a sós. Ele parece saber de algo que mais ninguém sabe, e aí o cara mostra uma fotografia de uma mulher para ela, e a Kyoko fica chocada no mesmo instante. A professora olha para a foto e percebe que é a Kushisaki Onna, quando ainda era apenas uma humana, e a Kyoko só conseguiu reconhecer que era a Kushisaki porque havia ficado cara a cara com a criatura há poucos dias atrás. Só que de repente, Noboru começa a ouvir a voz da Kushisaki, e essa não é a primeira vez que isso acontece, sendo que somente ele é capaz de escutar essa voz. Kyoko até pergunta quem é a mulher da fotografia, mas Noboru se recusa a responder. Já depois disso, os dois entram no carro e começam a dirigir em direção à voz que o cara estava escutando. Chegando no local, eles entram na casa de um garotinho que estava sozinho e queria ser finalizado pela Kushisaki. No entanto, os dois professores se juntam e começam a lutar contra a criatura. Noboru quase é eliminado no processo, porém Kyoko pega uma faca na cozinha e consegue salvá-lo no último instante, acabando com a vida da criatura. Só que logo após isso, eles descobrem que aquela mulher que eliminaram era na verdade uma dona de casa comum, que teve o seu corpo possuído pelo espírito da Kushisaki, e assim os dois finalmente se ligaram que a criatura poderia possuir o corpo de qualquer mulher da cidade. Já no final do filme, Noboru confessa para Kyoko que a Kushisaki é na verdade a falecida mãe dele, e é por esse motivo que o cara tinha uma foto da mulher quando ela ainda era apenas uma humana. Acontece que no passado, quando Noboru era mais jovem, a sua mãe costumava bater nele, e também nos seus outros irmãos pequenos. Porém, um dia, ela fez algo bem pior do que isso, eliminando todos eles, com exceção do Noboru, que decidiu cortar a boca da sua mãe para se vingar, e deixar ela trancada dentro da casa onde eles cresceram, que agora se encontra abandonada. Então, ao irem até a casa durante a noite, eles encontraram Mika, que estava sendo mantida presa no local pela criatura. Só que após passarem por uma batalha contra Kushisaki, Noboru acaba se sacrificando para conseguir eliminar a criatura, que havia possuído o corpo da mãe da Mika. Após isso, apenas a Mika e a Kyoko conseguiram sair com vida da casa, e a garota chama sua professora de mãe pela
pela primeira vez. Já na última cena do filme, Kyoko está visitando a sua filha e finalmente consegue fazer as pazes com a menina, ganhando até mesmo um abraço dela. No entanto, é revelado que a Kyoko se tornou a próxima hospedeira da Kushisaki, terminando o filme de uma forma bem trágica. E bom, apesar desse ser um filme excelente, com certeza várias pessoas devem ter ficado bem irritadas ou até decepcionadas com esse final. Mas pelo menos pelo que deu pra entender, eles decidiram terminar o filme dessa forma para poder criar uma continuação posteriormente. Tanto é que saiu uma sequência no ano seguinte. Mas é importante ressaltar que essa é apenas uma das várias versões existentes da lenda da Kushisaki Onna, e que essa lenda é muito mais antiga do que o filme. Só pra vocês terem uma ideia, o filme foi lançado em 2007, enquanto que a lenda surgiu no Japão durante o período Edo, entre os anos de 1603 e 1868. Então, a partir de agora eu vou contar como surgiu essa lenda, e também as versões mais conhecidas dela, e também algumas curiosidades interessantes que vocês vão gostar, além dos dois únicos jeitos que você tem de fugir da Kushisaki, caso dê o azar de se encontrar com ela se for viajar para o Japão um dia. Mas assim como eu havia dito antes, a lenda surgiu no período Edo, quando começou a se espalhar uma história de que um samurai descobriu que estava sendo traído pela sua esposa, e decidiu se vingar dela cortando a sua boca. Isso aconteceu porque os casamentos dessa época seguiam o Bushido, que é o código de conduta ética e moral dos samurais, o que significa que os samurais também traziam esse código para dentro dos seus casamentos, com a honra sendo justamente a coisa mais importante de todas. E pode-se dizer que um homem que é traído pela sua esposa tem a sua honra, ou seja, a sua reputação manchada perante toda a sociedade. E na maioria das vezes, o objetivo do casamento não era o amor entre o casal, e se formar ou fortalecer uma aliança entre os clãs samurais, para assim gerar filhos que iriam herdar o território conquistado quando crescessem. Outro detalhe interessante é que o casamento funcionava como uma espécie de negociação entre as famílias, e não do modo que estamos acostumados a ver hoje em dia, onde o homem se ajoelha, tira uma aliança do bolso e pede a namorada em casamento. Então, no Japão antigo, o casamento funcionava como um acordo entre as duas famílias, e durante a negociação era estipulada a quantia de dinheiro que cada um iria receber, além de propriedades e territórios. Já a cerimônia para consolidar o casamento era bem mais simples do que aquelas que estamos acostumados a ver hoje em dia, e consistia basicamente na noiva se mudar para a casa do samurai, simbolizando assim a sua entrada na nova família. A noiva também usava um kimono branco, simbolizando a pureza e a submissão à nova família, além de fazerem um rito chamado Sankon no Gi, que é quando o noivo e a noiva trocam taças de sake e depois bebem para selar a união. E como vocês devem ter percebido, a palavra família se repetiu bastante nesses últimos trechos, e isso não é à toa, pois se acontecesse da noiva trair o seu marido, ela não estaria apenas traindo ele, e sim a família inteira do cara, ou seja, o clã de samurais inteiro. Então, a primeira origem conhecida da lenda da Kushisaki Onna diz que ela era uma mulher que vivia no período Edo, e que após trair o seu marido, teve sua boca cortada por ele, como uma forma de punição, visto que ela havia sujado a honra dele e também do clã. E após isso, a mulher teria retornado dos mortos, mas na forma de um yokai, que são os espíritos do folclore japonês, que podem seguir o caminho do bem ou do mal. E nesse caso, a Kushisaki seria um yokai do mal, pois ela atormenta e ataca pessoas inocentes. Mas além dessa versão da lenda, também existe uma outra que é mais atual. Essa segunda versão diz que a Kushisaki seria na verdade uma jovem de 20 a 25 anos, que iria realizar uma cirurgia no rosto junto com as suas irmãs, que também tinham o mesmo problema estético assim como ela. E essa cirurgia poderia ser, por exemplo, uma rinoplastia, já que tem irmãs que nascem com o nariz maior do que gostariam, por conta da genética dos pais, tipo essas irmãs aqui da Turquia que fizeram uma rinoplastia juntas. E aí, quando a Kushisaki teria realizado um procedimento estético, o médico cometeu um erro e acabou deixando ela com o rosto deformado, com aquela boca rasgada igual nós acompanhamos no filme anteriormente. No entanto, as irmãs da Kushisaki não ficaram com o rosto igual ao dela, e sim com uma aparência bonita, o que deixou ela ainda mais furiosa. Então hoje em dia no Japão, acredita-se que a Kushisaki se aproxime das pessoas usando uma máscara, para esconder a sua boca rasgada. E quem olha para ela usando a máscara pensa que a Kushisaki tem uma boa aparência, porque ela é alta e tem um cabelo liso que chega na altura da cintura. Só que a Kushisaki arranca a máscara assim que chega perto da pessoa, e pergunta se a pessoa acha ela bonita, agora sem a máscara e mostrando a boca rasgada. E se você responder com um não, esse será o seu fim, porque ela te finalizará com uma tesoura. Já se você responder com um sim, afirmando que ela é bonita, a Kushisaki irá pegar a tesoura e te deixará com a boca rasgada também, afinal você disse que achou ela bonita. No entanto, existem duas formas de escapar dela. A primeira seria dizer a palavra pomado 3 vezes, porque pomada é uma pomada para cabelo em japonês, e a Kushisaki tem medo dessa palavra, pois o médico que rasgou a boca dela durante a cirurgia estava usando bastante pomada para o cabelo no dia da cirurgia. Já uma outra forma de escapar da Kushisaki é oferecendo os doces Kuroame e Bekoame, e aí ela irá aceitar a oferta de doces e vai te deixar em paz. Inclusive na década de 80 no Japão, aconteceu algo bem curioso. Essa lenda ganhou tamanha notoriedade que os estudantes ficaram com tanto medo de encontrar a Kushisaki na rua que começaram a levar doces escondidos para a escola. Mas o problema nisso tudo é que as escolas do Japão proibiam que os estudantes levassem doces, e por isso eles tinham que esconder na mochila. E haviam até mesmo alguns alunos que estavam vendendo doces na escola, ganhando uma graninha graças aos outros estudantes que estavam com medo da Kushisaki. Então, basicamente, esse é o resumão da lenda mais famosa e difundida dentro do Japão até hoje. E apesar de não ter nenhuma confirmação oficial, várias pessoas acham que a Milena do Mortal Kombat foi inspirada
inspirada na lenda da Kushisaki, porque ela também arranca a máscara e mostra sua boca rasgada. Bom, essa aqui já me causou alguns bons pesadelos no passado. Vamos ver se o mesmo acontece com vocês. Se você mora em um lugar rodeado por florestas, ou até mesmo está pensando em fazer uma caminhada em meio à natureza, saiba que você pode estar correndo um grande risco de vida. Porque é justamente nas florestas que vive um monstro diferente de todos os outros que você já ouviu falar sobre. Porque esse parece ter características de um psicopata, gostando de ver o sofrimento de suas vítimas. The Rake é uma criatura sádica, que gosta de aterrorizar as suas vítimas por vários dias consecutivos, antes de acabar com elas. Mas o pior de tudo é que as lendas dizem que ele faz isso porque o sabor da carne fica mais saboroso quando a pessoa está passando por uma situação de grande estresse. E segundo essa mesma lenda, isso acontece por conta da liberação de um composto químico dentro do corpo das vítimas, cujo nome é adrenocromo. Então, o Rake seria viciado nesse composto e faria de tudo para conseguir ele. O Rake recebeu esse nome por conta das suas garras, que se parecem bastante com aqueles ancinhos usados para varrer as folhas do quintal, sendo que a palavra Rake significa justamente ancinho em inglês. Já as pessoas que viram a criatura e conseguiram sobreviver para contar a história, descreveram ele como sendo alto, magro, sem pelos ou cabelo, com braços e pernas finas, garras afiadas e também olhos negros, que dão uma sensação de abismo profundo ao olhar para eles, como se você estivesse prestes a ser sugado por um buraco negro. Os primeiros avistamentos da criatura surgiram a partir de 2003, em áreas rurais e também florestais de Nova York. Nessa época, as pessoas começaram a espalhar notícias de que havia uma criatura humanoide que estava vagando ao redor de suas propriedades rurais, e isso deixou todos os moradores locais aterrorizados, pois se precisassem sair de casa para realizar alguma tarefa na floresta, como caçar ou pegar madeira, poderiam dar o azar de encontrar a criatura e serem as próximas vítimas dela. Mas imaginem só o terror que deve ser isso, tendo que conviver com um monstro morando ao redor da sua propriedade. Os moradores não deveriam conseguir dormir normalmente durante a noite, e os seus filhos nem sequer poderiam brincar do lado de fora. Porém, essa crise atingiu o ponto máximo, de uma maneira bem misteriosa, quando aconteceu um apagão na cidade inteira, com todas as luzes e aparelhos eletrônicos sendo desligados de uma hora para outra. E as pessoas que tinham visto a criatura anteriormente começaram a ser silenciadas pelas autoridades, e foram forçadas a apagar seus relatos da internet, bem como a mentir que nunca viram nada de anormal na região. Mas se por algum acaso você encontrar o Rake durante uma caminhada na floresta, sabe que existem várias maneiras de derrotá-lo. No entanto, esteja ciente de que essa não será uma tarefa nada fácil, e que provavelmente você precisará da ajuda de pelo menos mais um companheiro. Acontece que o Rake consegue ser ferido apenas por prata ou fogo, então usar balas de prata e uma arma seria uma boa ideia para se defender dele, ou usar um lança-chamas, ou até mesmo um coquetel molotov improvisado, porque nem todo mundo tem condições de comprar um equipamento caro como um lança-chamas. O The Rake se move bem rápido, e além disso tem uma ótima regeneração, o que significa que você tem que ter uma mira bastante precisa para conseguir acertá-lo de maneira fatal, e assim acabar com a vida dele no primeiro encontro. Já que do contrário, ele irá fugir de você e vai se regenerar de todo o ferimento causado, e depois disso vai começar a te perseguir pelo resto da vida, ou até acabar com a sua existência. Então, um bom plano para eliminar a criatura seria juntar uma equipe com pelo menos 3 pessoas, levando consigo balas de prata e alguma outra arma capaz de queimar o Rake com fogo, e talvez assim vocês tenham alguma chance contra ele, ou talvez sejam dizimados, assim como aconteceu com várias outras pessoas que ousaram tentar enfrentá-lo. Mas passando agora para o ano de 2006, alguns estudiosos conseguiram reunir vários textos de testemunhas que relataram seus momentos finais, após se encontrarem com o Rake, e eu vou estar narrando esses encontros a partir de agora. Essa é uma carta de despedida de alguém que desistiu de viver após encontrar o Rake, datada de 1964. Enquanto me preparo para desistir, sinto que é necessário amenizar qualquer culpa ou dor que eu tenha ocasionado por meio desse ato. Não é culpa de ninguém além dele, porque recentemente senti a presença dele, e vi a sua forma e também ouvi a sua voz, e quando olhei em seus olhos, não consegui mais dormir, com medo do que possa experimentar ao acordar. Não quero acordar nunca. Adeus, mundo. Esse aqui é de 2006. Uma testemunha ocular compartilhou um relato aterrorizante sobre o seu encontro com a criatura conhecida como Rake. Segundo a mulher, tudo começou numa madrugada tranquila. Seu marido acordou de repente e a chamou, apontando para algo estranho no quarto. Sentada aos pés da cama estava uma figura humanoide, imóvel, encarando-os. O que aconteceu a seguir foi aterrorizante. A criatura avançou rapidamente em direção ao marido, lhe encarando por alguns instantes com um olhar vazio e ameaçador. Em seguida, ela se virou e correu em direção aos quartos das crianças. Desesperados, o casal foi atrás dela. Quando chegaram ao quarto da filha Clara, encontraram o Rake curvado sobre a menina e o corpo coberto de sangue. Ela estava gravemente ferida. O monstro fugiu antes que pudessem fazer qualquer coisa, e o marido pegou a Clara nos braços, colocou-a no carro e partiu às pressas em direção ao hospital. Mas o desespero teve um preço. No caminho, ele perdeu o controle do veículo e caiu em um lago. A tragédia foi completa. Tanto ele quanto a Clara perderam a vida no acidente. Devastada, a mulher e seu filho se mudaram para um hotel por
por um tempo, quando finalmente decidiram voltar para casa. Ela se dedicou a entender o que havia acontecido e começou a pesquisar obsessivamente sobre o reiki, reunindo tudo o que podia encontrar. Ela até instalou monitores de áudio em sua casa, na esperança de captar algo. E segundo ela captou. A mulher afirmou ter ouvido a criatura falando em um dos dispositivos, mas nunca revelou o que foi dito. Apesar de não tê-lo visto novamente, ela tem certeza que o reiki voltou ao seu quarto enquanto dormia. Esse evento é apenas um entre os vários relatos coletados por uma equipe investigativa, que até aquele momento já havia reunido mais de uma dúzia de documentos sobre a existência do reiki, e esses registros seriam publicados em um livro no futuro. Então, em resumo, além do reiki, é algo mais real do que você imagina, e o meu único conselho é que você esteja preparado, porque com certeza o reiki estará preparado para te encontrar. E você, acredita que algo tão sinistro pode realmente existir? Imagine só a seguinte situação. É dia 25 de dezembro e você está reunido com seus parentes para comemorar o Natal, essa data tão especial. Então, após todos jantarem, você e seus parentes se sentam na sala, perto da árvore de Natal, onde tem vários presentes embrulhados e prontos para serem entregues. E aí, na sua vez de receber o presente, você fica todo animado e rasga o pacote com grande empolgação, mas logo percebe que não é o que você esperava e que você ganhou apenas uma boneca. Porém, para não fazer desfeita e magoar a pessoa que te deu o presente, você finge que gostou e depois leva para sua casa, deixando a boneca guardada no armário. Só que no dia seguinte, você acorda e percebe que a boneca se moveu de lugar e que agora ela está sentada na poltrona. Inicialmente, você pensa que pode ter se enganado e que na verdade deixou a boneca na poltrona desde o começo e que simplesmente se esqueceu que tinha deixado ela lá. No entanto, esses comportamentos bizarros envolvendo a boneca começam a acontecer todos os dias e logo você se dá conta que tem algo errado com ela, como se ela fosse amaldiçoada. E sim, eu estou falando da Annabelle, a mesma que ganhou vários filmes de terror. Só que a história retratada por Hollywood é bem diferente da versão oficial, contada pelo casal Ed e Lorraine Warren, que são os investigadores paranormais que aparecem no filme Invocação do Mal, e que também eram os proprietários de um museu onde a verdadeira Annabelle está guardada até hoje, dentro de uma caixa de madeira. O terceiro caso do vídeo de hoje se iniciou em 1915, quando um escritor e ilustrador norte-americano chamado Johnny Gruelle criou uma boneca para o público infantil, cujo nome é Raggedy Ann. Já nos anos seguintes, Johnny incluiu a boneca como sendo uma das personagens dos seus livros infantis, conseguindo alcançar a impressionante marca de 7 milhões de cópias vendidas, até meados de 1940. Mas falando agora de como era a aparência das bonecas Raggedy Ann, elas eram feitas de pano, com um cabelo avermelhado feito de lã. Já o seu nariz tinha um formato triangular, o que acabou se tornando uma característica única, que deixou as bonecas famosas no país inteiro. No entanto, um exemplar da boneca que nós conhecemos como Annabelle estaria supostamente amaldiçoada. Acontece que em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna ganhou da sua mãe uma boneca da modelo Raggedy Ann, que a mulher havia comprado em um desses bazares de antiguidade. Donna tinha seus 20 e poucos anos na época, e dividiu o apartamento com uma outra jovem chamada Andy, que ao contrário dela, já trabalhava na área da saúde. Então, quando Donna trouxe a boneca para o apartamento em que as duas viviam, elas começaram a notar vários comportamentos assustadores e inexplicáveis, como a boneca mudando de lugar sozinha, enquanto que em outras ocasiões, elas encontravam bilhetes espalhados pelo apartamento, que carregavam pedidos de socorro. Porém, o que mais chamou a atenção das duas é que os bilhetes haviam sido escritos em um papel super antigo, que elas não tinham dentro do apartamento. Já em um outro momento, Donna encontrou pequenas manchas de sangue no corpo da boneca, e aí ela finalmente decidiu pedir ajuda de um médium para tentar entender o que estava acontecendo. Até porque o problema poderia ser com o apartamento e não com a boneca. E quando o médium se sentou na mesa da cozinha, rezou e fez toda aquela preparação para elevar a sua própria frequência, ele começou a conversar com os seus guias espirituais, que lhe disseram que no passado havia uma garotinha chamada Annabelle Riggins, que morreu naquele mesmo apartamento, e que decidiu entrar no corpo da boneca porque estava se sentindo solitária. E o médium ainda acrescentou que a menina era inofensiva, e que portanto a Donna e a Andy não precisavam se preocupar com a presença dela. Porém, alguns dias depois, um cara chamado Lou, que era amigo das jovens, estava dormindo no sofá da sala, quando de repente ele acordou assustado, e percebeu que a Annabelle estava encarando ele. E aquela situação era tão surreal e difícil de acreditar, que o Lou pensou que se tratava de um sonho. Mas antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, a boneca começou a atacá-lo, subindo em cima do cara e tentando subjugá-lo. E aí o cara finalmente percebeu que era tudo real. Então, depois que o Lou lutou para se defender da boneca e contou tudo o que tinha acontecido para a Donna, ela pegou o telefone imediatamente e ligou para o Ed e a Lorraine Warren, que eram os investigadores sobrenaturais mais famosos dos Estados Unidos naquela época. E quando eles chegaram no apartamento, sentiram uma energia bem pesada, proveniente da entidade maligna que se encontrava lá dentro. E aí o casal Warren fizeram uma limpeza espiritual no apartamento para purificar o local, e após isso levaram a boneca embora, deixando ela guardada dentro de uma caixa de madeira, no museu pessoal deles. E segundo o que o Ed e a Lorraine contaram, a caixa precisava ser benzida pelo menos uma vez por semana. Além disso, existe uma placa de aviso, dizendo para ninguém abrir a caixa, já que algum visitante poderia tentar abrir para tocar na boneca. Só que hoje em dia, quem administra o museu é o genro deles, já que o Ed faleceu em 23 de agosto de 2006, aos 79 anos de idade, enquanto que a Lorraine viveu por bem mais tempo, falecendo apenas
apenas em 18 de abril de 2019, aos 92 anos. Mas se você assistiu ao primeiro filme de Annabelle, deve ter percebido que o longa mostra uma história completamente diferente da versão oficial contada pelo Ed e pela Lorraine. Além do mais, o visual da Annabelle original não se parece nem um pouco com a boneca retratada nos filmes. Inclusive, existe uma curiosidade bem interessante sobre esse assunto, e que envolve até mesmo o nosso país. Acontece que esse ano, a Warner Bros. Estava fazendo uma exposição no shopping em Nova América, localizado no Rio de Janeiro. E lá tinha um exemplar da boneca Annabelle usada nos filmes, que as pessoas poderiam visitar a exposição para tirar fotos e observar de perto. Só que devido a um incêndio que se iniciou no local, a boneca acabou sendo queimada. Porém, o lado bom é que nenhuma pessoa se feriu. E se você acha que tudo não passa apenas de ficção ou de um delírio coletivo, saiba que existe um boato de um cara que compareceu até o museu dos Warren, apenas para zoar a boneca, dizendo que tudo não passava de uma mentira. Então, depois que ele saiu de lá e voltou para casa dirigindo uma moto, ele acabou batendo em uma árvore durante o percurso e morreu. E até hoje as pessoas dizem que ele teve esse trágico destino porque zombou da boneca amaldiçoada quando estava no museu, e que a própria Annabelle teria causado o acidente para se vingar do cara. Fala galera, qual dessas 3 lendas urbanas e creepypastas te deixou mais aterrorizado? E quais são as próximas que você quer ver aqui no canal? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.